Nem sempre foi assim. Às vezes é de um jeito, às vezes é de outro. Mas, de alguma forma, chegamos em mais de 2 décadas de trabalho. Não nada foi assim. É o podcast do Redemoinho. Estamos aqui no 5º episódio e eu tenho como convidado hoje o Anísio Clementino e a Giovana Gaudi para contar um pouquinho da trajetória do Redemoinho a partir da ótica deles, do olhar deles, sobre aquele momento que eles entraram, enfim, e como é que a coisa se desenrolou dali para frente. Vou começar perguntando para o Anísio, porque a Giovana já teve, acho que no 4º episódio, ou no 3º, ou no 4º episódio ela falou algumas coisas, hoje ela vai continuar falando de outras coisas. Anísio, tudo bom? Tudo. A gente, em algum momento, eu lembro de você fazer um espetáculo lá no Redemoinho, no Casarão, e daí que você conhece a gente. Né? Você foi fazer alguma coisa lá, não tenho bem certeza. Acho que era o Felinega, o Pactário. Você foi fazer uma apresentação lá. E aí depois você começou a colar com a gente lá. Só que é o seguinte, você entra para a 2ª temporada da casa e a 2ª temporada do Vesperais, eu acho. Se eu não tiver... Não lembro direito, mas acho que você entrou meio nessa... É confuso para mim essas relembranças. Isso dá quanto tempo, mais ou menos? Dá quantos anos que você está no Redemoinho? Você lembra? Dá aproximadamente, quase que exatamente, 17 anos. 17 anos. Puta que pariu. Eu entrei no Redemoinho no dia 19 de julho de 2008. Você tá zoando. Porque ninguém sabe essa data. Você tá zoando. Não, eu sei essa data. E eu entrei para estrear a 1ª temporada de Vesperais nas Janelas, que foi a estreia no dia 13 de setembro. É sério, foi no dia 13 de setembro. Eu estava realmente encantado com o Redemoinho, porque eu vinha de uma longa pesquisa de Guimarães Rosa e acabei assistindo a casa e fiquei assim tomado pela condição de Guimarães Rosa ser tão falado sem ter o texto de Guimarães. Era tão parecido, era tão real, mas não era Guimarães, não era o texto escrito por João Guimarães Rosa. Era escrito por Rudifran Pompeu. E eu assisti um dia e saí assim meio tonto. Eu fui assistir com uma moça chamada Jade, que trabalhava lá no Teatro do Centro da Terra. Ela me convidou para ir assistir, dizendo que era uma coisa inusitada que ela tinha visto. E realmente, quando eu saí de lá, eu saí pisando nas nuvens e tomado. E cheguei em casa, fui rever todas as minhas leituras de Guimarães. E aí fiquei muito chateado com Felinega, que Felinega não tinha tudo aquilo. Mas era diferente, tio. E aí comecei a ir assistir a casa. Eu fui várias vezes. E tudo que tinha no casarão me atraía, mas realmente a casa mexeu comigo. Eu acabei fazendo uma oficina que foi ministrada por Edmilson Cordeiro, e eu confesso... Foi a mesma oficina que o Ivan participou, que teve no outro episódio? Não. Não foi. Nessa eu não conheci o Ivan ainda. Mas eu fiquei encantado com o casarão, e a oficina era no casarão, então, para mim, foi muito interessante. Eu fiquei por ali até esperar a oportunidade de entrar para o Redemoinho. E eu entrei no dia 19 de julho. E aí cheguei em casa, assim, sabe, dando saltinho, e cantando de feliz. Mas aí você entrou para fazer o Vesperais, então? Foi. A primeira que você fez? Foi. Quando você falou que se eu quisesse entrar para o grupo, você ia fazer uma reunião, uma roda à noite, e se eu quisesse vir, aí você ia perguntar para o seu grupo, aceitava eu entrar, porque é coletivo, mas já estava logo avisando que não ia ter grana, porque eu ia ganhar bolinha, não sei o que lá, e eu estava lá ligando para essas coisas. Eu queria era entrar no grupo. E foi nesse dia que eu entrei para o grupo, e lá eu entrei junto com o Rafael Ferro. Rafael também estava... O Rafa entrou na mesma época? Foi. E ele estava com a mesma ânsia que eu, querendo entrar para o grupo, não sei. Aí entramos. Aí nós fizemos, e você já me cedeu o papel de Sou Jorge,
que era o que você fez, disse que era para você, mas como eu estava entrando, eu ia fazer esse papel do Seu Jorge nos Vesperais. E eu fiquei encantado. Porque um papel assim de cara, era julho, eu estreei em setembro, estava chegando. E aí eu cheguei em casa encantado, eu falei para a minha mulher, e ela falou, disse, olha, e é tão diferente assim? Eu digo, é um negócio do outro mundo. É muito mais parecido com CPT do que qualquer outra coisa. Ô tio, então você já entra, tio, porque a gente é uma piada interna, o Anísio virou tio de todo mundo do Redemoinho. Mas você já entra, a gente já tá em pesquisa, então, do Vesperais. Já, tá fechando a pesquisa. Eu entrei, já tá quase terminando, vai estrear. O Rude até me emprestou um pano vermelho lá para fazer uma roupa do Seu Jorge. Me ajudou a fazer, foi o Rude que ajudou. Botou, era um manto vermelho e tal. E aí, a história do tio é porque a casa estava período vai fazer uma remontagem, ganhou um PROAC, não sei o que lá. E eu fui fazer o tio Norberto e o Rafa foi fazer... Foi o Rafa que puxou isso, né? O Rafa ia fazer o Arizinho. O Arizinho. E aí eu era o tio. E aí o Rafa fez aquele canaísmo dele. Meu tio. Era. E aí... Pegou esse negócio do tio, até hoje chama de tio, E foi nesse período. E foi, assim, interessantíssimo, apesar da diferença que tem hoje o Redemoinho, aquela época foi muito boa. Mas, assim, tudo para mim era muito importante naquele período. Eu ia chegando no casarão, ali pelo viaduto Major Quedinho, o telefone tocou, eu atendi, era o Rude. Ei, não vá por essa calçada. Eu parei, cacei o Rude para todo lado, não vi, eu vi, conhecia a voz dele. Aí eu peguei e fui perto de um prédio assim, me escondi. Não adianta esconder que eu tô vendo. Sai daí, rapaz, segue seu caminho. Essa história ele tá contando porque eu morava na esquina ali, né? E lá do meu prédio, da minha janela, eu vi ele passando. Então eu liguei para encher o saco, na verdade. Então eu liguei assim, tio Anísio, desvia do cara que tá com um negócio nas costas aí. Aí ele se assustou. Eu cacei ele para todo lado, eu não achava. Ele não sabia onde eu tava, não ia me achar nunca, né? E eu tava vendo ele, né? Aí nesse período foi assim, maravilhoso. Aí eu entrei, eu comecei a ver um monte de coisa. E assim, foi interessante, mas é muito doido, porque as coisas que eu vinha de um teatro infantil, infantiloide. Era aquela coisa infantil ridícula, chata, que eu estava fazendo. Que eu não tinha nem o direito de pesquisar. Eu pegava, faça isso. Era o Ricardo Karma, que dava essa dica e eu ia lá e fazia. Mas era daquele jeito que ele queria. Aí eu comecei a criar cena. Toda cena minha estava errada, estava furada. Não dava certo. Mas aí logo eu encontrei a Janaína e o Mendes, que eles resolveram me ajudar. E aí foram, não, vai por aqui, vai por ali. E aí também tinha aquele menino lá, como é que é aquele lá do São Leopoldo? Fábio. Pablo. Que também... Não é de São Leopoldo, é Pedro Leopoldo. São Leopoldo é no sul. Pedro Leopoldo é Minas. Mineiro, o Pablo, mineirinho. Pablo Moreno. E foi, assim, um período muito bom para mim. Eu mudei um bocado de coisas, eu aprendi uma série de coisas. Mudou, de fato, a minha vida. Foi muito legal. E eu vejo isso como um período que o Redemoinho estava ainda engatinhando, né? Eu fui aprendendo coisas... Que ano que foi esse, tio? Foi 2008? Foi 2008. Eu fui aprendendo coisas do teatro e da vida, porque caminha junto o negócio. Eu tinha um tipo de comportamento que eu chegava em casa, eu tinha que fazer uma reflexão sobre o meu comportamento, sobre a minha forma de estudo, como eu mudei muita coisa. E eu continuei fazendo coisas fora. Eu continuei fazendo o infantil de Ricardo Karma. Depois, a gente saiu do casarão, veio para Álvares de Carvalho. Eu fui fazer o Aguá. Eu fiz 800 espetáculos na beira da represa, lá no Estoril. Eu levantava às 5 horas da manhã na segunda-feira para ir para o Estoril, fazer o primeiro espetáculo, começava às 7 horas da manhã. Eu fazia 4 por dia, 2 de manhã, 2 à tarde. Eu falei um dia, eu digo, ninguém vai acreditar que eu estou saindo 5 horas da manhã na segunda-feira para ir para o teatro, para ir fazer uma peça. Ninguém, se eu contar isso, vamos dizer que é mentira. Isso não existe, mas eu fiz todos os espetáculos.
Era 2 elencos, mas o cara que ia fazer comigo, que ia dobrar, ele arrumou um trabalho melhor e abdicou. E aí a diretora pegou e falou, você aguenta fazer sozinho? Aguento. Aí eu digo, se você me pagar o salário que você vai pagar para ele, eu aguento. Sim, claro. Mas aí eu já enfrentei ali umas pancadas, né? Porque o próprio Ricardo Karma e os outros, só Bernardo, que não disse nada. Os outros, não, você tá velho, você não vai aguentar, o serviço é pesado, você é muito velho para esse papel. Eu ia Mas fazer. 2008, você tava com que idade, tio? Desculpa A indiscrição. Não, você tem mais energia com um monte de moleque aí do teatro. Pois é, mas aí eles diziam isso porque o grupo era cheio de jovens. Eu era o mais velho do grupo. E o trabalho era pesado. O figurino do Aguá, do Rei Sapo, pesava 15 quilos. Eu andava 2 quilômetros. Você fazia o Rei Sapo? Eu fazia o Rei Sapo. Você lembra? E eu, aliás, eu era... Desculpa. Eu não quis você fazer o nome Rei Sapo, é interessante. É interessante. E assim, eu era mascarado e coberto com aquilo, eu era invisível. Eu era só um Mustang. Aí eu não achava ruim, eu trabalhava, como diz Pô, a gente já fez... como diz o Alberto. O Rei Sapo, pelo menos, é uma coisa mais brasileira, pelo menos mais daqui. O nome do espetáculo era Aguá. Eu era o Rei Sapo do Aguá, estava encaixado. Estava em casa. É, O sapo não pula. mas, por boniteza, mas porém por precisão. Essa frase é de um escritor conhecido. E eu fazia o espetáculo pelo dinheiro mesmo. Como dizia o Alberto. Por precisão. Era um bom salário. Era de uma empresa era de uma produtora chamada La Fábrica, espanhola, que vendeu o projeto para a Prefeitura de São Bernardo, que contratou o Ricardo Karma. E aí o Ricardo me indicou para eu fazer esse papel. E aí, quando eu fui fazer o papel, o cara saiu e eu peguei, fiz os dois. Só que aí eu tive que me cuidar, alimentação de qualidade, porque... Mas, desculpa, sem cortar te cortando, mas nessa época você estava no Redemoinho já. No Redemoinho fazendo Então barulho. Isso foi em 2012. Então você fazia isso durante a semana, 4 espetáculos durante o dia, e à noite você ia pro Redemoinho. Eu chegava no Redemoinho 7 horas, porque naquela época, Nossa. o Redemoinho tinha... Por que não falou que fazia essa porra? O Redemoinho... Ah, você sabia, eu falei, mas isso não interessava. Aliás, era melhor nem falar, mas eu falei. Era a época do terror ainda, né? Era tio? na época que o Redemoinho era ainda com aquele formato inicial, sabe? Eu vou contar para vocês, mas vocês não contem para ninguém. Porque um dia teve uma cena lá no Casarão. Eu chegava de lá, eu estava no Casarão ainda quando eu já estava fazendo o Aguá. E às vezes lá era corrido 2 espetáculos. Você acabava, eu tinha que pegar uma carona com o produtor para chegar 7 horas no Redemoinho, porque tinha um horário, não podia chegar atrasado mesmo. Quem chegava atrasado era convidado a procurar outro lugar. Aí eu corria, às vezes não comia, eu vinha com fome. Aí eu chegava e ia para os ensaios. Não tinha negócio de comer quando ia chegar em casa. Aí um dia teve uma cena do Mendes, ali bem no lugar onde ele fazia o João de Pedra, e era uma cena religiosa, silenciosa. E nós estamos lá naquela cena. Depois da cena, ia ter uma roda e um debate normal. Nós estamos lá, aquela cena silenciosa. A minha barriga fez desafinada. Todo mundo olhou para mim. Quando terminou a cena, fizemos a roda, o Rudy perguntou, gente, a barriga da gente ronca é voluntário ou involuntariamente? Eu não lembro disso. Aí alguém respondeu, não, é involuntário. Não é porque a gente quer. Não, tudo bem, passou. Ninguém se ligou muito, mas eu que tinha... A minha barriga que roncou. De tão alto que foi, né? De tão alto que foi. Foi a minha barriga que roncou. Eu guardei aquilo. De caramba, a minha barriga roncou alto mesmo. Isso, nessa época, nós já estava quase vindo aqui para baixo, para Álvaro de Carvalho. E tudo era muito bom para mim nesse negócio, porque eu era remanescente de um grupo que tinha horário, que chegava para trabalhar, que não fazia cera, que estudava para trazer alguma coisa, que, sabe? E aí, quando eu saí daquele grupo,
tudo que eu ia fazer era ruim, não tinha horário, não se fazia nada. Às vezes se encontrava, faltava metade do grupo. Quando eu cheguei no Redemoinho, eu achei um grupo que tinha essas diretrizes. E É que eu acho que a coisa do horário, né? Essa coisa do horário do tempo, pro atrasado, é normal isso, atrasar. Pro pontual, que é a maioria, não a minoria, é horrível. é horrível. Esperar por quem não tratou, ou seja, tratou e não cumpriu. Então é isso, mas não é... Não, mas aí eu, desde essa época, e foi maravilhoso, eu acho. Ainda eu ando bisbilhotando, vendo coisas por aí, mas ainda acho que o Redemoinho ainda é um grupo que se reúne para trabalhar e que tem uma proposta de busca de linguagem, de fazer coisas que não seja a mesmice. E até por isso eu permaneço no Redemoinho, assim, achando que é por aí. Deixa eu queria polemizar um pouquinho, sabe? Eu acho às vezes que parece que tudo é legal, né? Não é legal, não. Não, mas não é tão legal. Não é legal. Tem coisa que é legal, mas não é tão legal. Não, até a barriga... Por que você acha que por que vocês acham que a gente começou fazendo um grupo de teatro? Ah, porque a gente queria fazer um grupo de teatro. Depois, olha, bateu uma luz na minha cabeça assim, porra, eu quero fazer um grupo de teatro, porque o grupo de teatro é legal. Não. No fundo, na minha opinião, sobre isso, é muito, né, muito minha. Apequenada, inclusive, né? Quando eu falo apequenada é por isso, porque você tem um monte de caminho para seguir, mas nenhum caminho te quer, na verdade, né? Você tem uma regra de mercado que te joga para fora do jogo, né? Por exemplo, sei lá, quem queria fazer teatro comigo na época? Ninguém. Como é que eu faço? Faço sozinho, fazer monólogo? Mesmo assim, eu preciso de alguém. Né? Então, às vezes, o modo de produção, você começa a se ajustar com as pessoas. Tinha uma coisa que eu tinha na minha cabeça quando esse grupo surgiu, vou fazer uma pergunta para você, para a gente ir dividindo a conversa. Mas, por exemplo, a gente começa a fazer um grupo de teatro porque a gente quer alguma autonomia para fazer determinado tema que você quer fazer. Você quer tratar tal coisa. Você quer ter alguma autonomia de produção. E você não tem dinheiro, você não tem produção, você não tem nada, você não sabe, né? Aí a gente começa a criar um negócio para falar de Guimarães Rosa, porque a gente queria montar Guimarães Rosa. Mas veja, nem isso a gente conseguiu. A gente foi um fracasso nesse sentido, porque nem isso nós conseguimos. Nós não temos o texto que você falou lá. Eu acabei de ver uma peça que parece Guimarães Rosa, mas não é Guimarães Rosa, porque a gente não conseguiu os direitos autorais do Guimarães Rosa. O primeiro plano era montar uma peça do Guimarães Rosa, pegar um conto do Guimarães e transformar numa peça. Corpo Fechado, essas peças daí, que a gente, né, esses contos que a gente gostou, o Duelo. A gente não conseguiu os direitos. Aí a gente fez o caminho do Guimarães. Então vamos fazer o que ele fez. Vou lá pro sertão, capturar as histórias e criar uma dramaturgia, né? E criar uma coisa. Foi isso que a gente fez. Por isso que parecia. Porque a gente meio que copiou, colou, né? A coisa do caminho do cara. Fizemos igual. Mas nunca foi simples, né? Nem foi assim, porque agora porque a gente olha agora para pô, que lugar legal, que bacana, né? Mas não é, dentro do lugar era um fogaréu, era um monte de problema, um monte de coisa, né? As relações interpessoais são sempre muito complexas, difíceis, né? Então, e aí para a gente não se repetir ao longo do nosso podcast aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí, assim que você chega, então, né? Ok? A Giovana, eu já sei como ela chegou, porque ela contou isso em outro episódio. Então, eu vou perguntar agora, desse momento, que eu preciso aprofundar um pouquinho essa caminhada. A gente sai do Casarão e vai para o Redemoinho. Vai lá para o novo Redemoinho, quer dizer, no novo lugar, na Álvaro de Carvalho, que era uma garagem que se transforma num espaço cultural, até hoje está lá. Nunca terminamos aquela obra, né? Mas ali acontecem várias coisas. Várias. O Ivan também, no outro episódio, falou um pouco sobre isso, né, sobre aquele momento ali, mas o Ivan é um provocador literário. Vocês, na verdade, são os caras da cena. Passado aquele momento de se estabelecer no Redemoinho, eu lembro que a gente fazia algumas ações nas ruas no entorno do Redemoinho. Vocês lembram disso? Que a gente fazia para várias outras pesquisas, não só para o Marulho. Porque vocês vão atravessar esse momento ali do Marulho para frente, vocês estão até hoje. Então, nessa relembrança, a gente vai misturar um pouquinho os assuntos. Não tem problema, porque a gente não lembra a ordem cronológica das coisas. Eu lembro da gente fazendo cena. Eu lembro de gente cortando o cabelo na janela, não lembro quem foi,
mas alguém cortou um cabelo na janela, propondo uma cena. Vou cortar o cabelo, tinha um cabelão. Era bem, né? Era um negócio assim, cara. As pessoas se jogavam no negócio. Assim, era muito louco isso. Era muito legal nesse sentido, né? Mas até isso tem limite, né? Porque, espera aí, mano. O diretor manda você meter a mão na merda, você vai meter a mão na merda? A gente meteu, né? Não, pois é, mas é uma viagem, um delírio. Porque, às vezes, é uma provocação metafórica. Eu lembro de uma cena no Casarão, você ficou muito puta, com o Mendes. Ele não... Era um cenário que a gente tinha que passar pelo liso do Sussuarão. Era essa o mote. Ele me pega um bicho morto na rua, que ele achou na rua, algum bicho, não lembro qual bicho. Ele curte aquele bicho durante dias dentro de uma água, dentro de um preparo, para ficar com o odor, porque aquela cena ele queria propor com cheiros, com sensações. E a gente, e ele borrifava, a gente fazendo a improvisação, e ele borrifava aquilo em cima da gente, aquele negócio fedendo, o casarão, a sala fechada, e todo mundo sem saber muito direito o que estava acontecendo. Aí aconteceu a improvisação, que era o liso do Sussuarão, para quem não conhece a obra, enfim, é onde os jagunços, é a pior parte ali da travessia da jagunçagem no Grande Sertão Veredas, né? E aí termina o debate, o Mendes revela o que era o odor. Aí ele conta que era um bicho. Nossa, mas aquilo eu fiquei tão revoltada. Eu lembro que a Dani também ficou injuriada, porque aquilo trazia riscos pra gente de doença, de saúde, né? E olha como a gente era louco. Não, eu né? lembro que você falou, lembro que você brigou muito, você gritou, né? Eu trabalho com saúde, você não sei o quê, você não tem o direito. Eu achei de uma irresponsabilidade. Foi a briga. E aí eu comecei a ficar, caralho, o que eu fiz? Eu ficar pensando também, né? Porque na verdade, eu tinha proposto a radicalidade do exercício. Mas não era isso exatamente, a radicalidade, né? Tipo, não é pra matar as pessoas ou... É um negócio... Expor a saúde. Mas eu acho que a gente misturou alguns assuntos, né? Você começou falando da dificuldade, do romantismo que a gente tem desse início. Não, era pra falar... Eu vou deixar você falar. É pra falar justamente disso. Pra dizer que não era só flores. Não. Mesmo o exercício técnico-artístico. Né? Era dolorido. Continua. Era muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente queria muito, a gente tinha muita vontade. Eu lembro, o meu primeiro salário no Redemoinho foi de R$600. Um puta salário, maior que o... R$600. E eu larguei a odontologia. Eu clinicava, eu estava recém-formada ali. Um puta negócio, como disse no Coro Duro. Um puta negócio. Eu falei, não, eu quero viver de teatro, eu vou viver só de teatro. Eu larguei, eu parei de clinicar. A minha mãe ficou sem falar comigo 2 anos. Minha mãe, uma família... Minha arte. Uma família conservadora, tradicional, minha mãe dentista, e ver a filha, que ela queria dentista, largar a odontologia para ganhar R$600 fazendo teatro. E eu vivi de teatro durante 10 anos. Não sei como. Passando dias, tardes e noites viradas no casarão. A gente vive... E para mim aquilo era... Um dia eu lembro nitidamente, eu andando na Praça do Patriarca, isso para mim tem marcado, assim, de sensação mesmo, quando eu já tinha me libertado da odontologia, e quando eu falo assim, não é porque eu odeio a odontologia, é porque eu queria muito só viver de teatro. E estava um grupo de teatro se apresentando ali na Praça do Patriarca. Depois eu fiquei sabendo que era a Companhia do Feijão. E eu fiquei ali, o dia estava lindo, e eu sou romântica, vou romantizar porque eu tenho essa visão poética das coisas, romantizada. Um dia azul, lindo, eu falei, eu tô em plena quarta-feira no centro de São Paulo assistindo um grupo de teatro, é essa a vida que eu quero para mim. Enfim, me senti realizada. E nessa trajetória, ganhando R$600, vivendo só disso, eu acho que uma coisa que a gente não falou, que marca essa transição do casarão pro nosso espaço, para a nossa sede, foi a notícia que a gente tinha que deixar o casarão. Quando a Companhia do Restauro perde a sessão, né, acaba a sessão de uso, a família decide vender o casarão e a gente recebe a notícia que a gente vai ter que deixar o casarão. Para mim, aquilo foi uma tragédia. Uma machadada. Era a minha segunda casa, ou era até mais que minha casa. A gente passava literalmente um dia lá. Falei, puta merda. Aí começa a gente, naquela época, quem estava no grupo, a procurar, acho que mais o Rude, eu na época também, procurar possíveis espaços, né? Eu lembro da gente subindo, descendo Augusta, aqui no centro, chegamos aí com o Sérgio
ali perto da Sé, ver um espaço. O Sérgio Pujol, saudoso, nos ajudou muito, que foi o arquiteto que projetou nossa atual sede. E aí vai entrar a história do seu irmão, que o Rude vendeu toda uma ideia, não sei se a gente já falou isso em algum episódio, que ia ser uma hamburgueria. A gente achou, o Rude acha, em determinado momento, na Álvaro de Carvalho, um estacionamento, aluga-se, uma faixa aluga-se, um estacionamento abandonado, sem uso. O Rude fala, pô, aí liga para a imobiliária, começa a tratar, um puta negociador, porque o preço, eu não vou lembrar quanto que foi pago, mas tipo, era 200 mil, o Rude compra por 100, tipo, quase metade do preço. O Rude não, o irmão do Rude. Com a ideia vendida pelo Rude de que ia ser uma hamburgueria, uma lanchonete. Era uma mentira. Uma mentira. E eu lembro da gente fazendo os lanches, cardápios, para montar a ideia de vender para o irmão dele. Foi uma fraude. Com o nome de jogador, porque o irmão era empresário de futebol, né, Rude? E com nomes de jogadores, aí tinha os lanches, a gente testou os lanches, e o Rude falava assim, não, eu quero suco, eu odeio pagar suco, R$15, um copinho assim, tem que ser tudo grande, copo grande, jarra, tal. Então a gente fez todo um projeto de uma hamburgueria, de uma lanchonete, só que para ser um teatro. E aí, no fim, dá certo. A ideia, o irmão compra, enfim, foi naquela história que eles estavam bêbados jogando no cassino e tal. Você pode até contar melhor. E foi a nossa transição para o espaço. E o Sérgio Pujol tem fotos muito marcantes dessa passagem do Rude com o Sérgio naquele espaço super insalubre, porque era um buraco, era uma rampa, e a gente descia num... É até interessante. A gente, com o nosso olhar de artista, tudo a gente enxerga possibilidade, né? E aquele espaço podia ser interessante até mesmo daquela forma. Só que, com a ajuda do Sérgio, projetam uma sede de teatro, com um barzinho, com espaço para o teatro, com camarim, com banheiros, uma coisa mais adequada. Só que, assim, a gente não tinha dinheiro para... Já tinha comprado espaço com o dinheiro do irmão do Rude. Não tinha dinheiro para reforma. O Sérgio, através dos contatos do Sérgio, consegue uma construtora que tinha um quadro de funcionários fixos, e o combinado foi que nas horas, quando não tivesse obra sendo realizada por essa construtora, esses funcionários iriam fazer a nossa obra, a nossa reforma. E o Rude, eu lembro que foi sofrido, pagou, eu não sei se foi em 36, 48 cheques, né, Rude? Essa reforma. E assim a gente construiu o grosso da estrutura do Redemoinho, da nova sede, né? E para quem que vinha do Casarão e quem permaneceu no grupo nessa época, foi um choque, porque era uma estrutura fria. O Casarão era acolhedor, tinha uma história da família, história nossa. E era ensolarado, ele era para fora. Tinha quintal, tinha galinha, a gente tinha galinha, tinha galinheiro, e tinha jabuticabeira, e tinha as uvaias. E entrar num espaço frio, duro, de concreto, para a gente, artisticamente falando, eu lembro das nossas conversas ali dos integrantes na época, era uma coisa muito dura, não tinha história, a gente precisava criar uma nova história ali. Era tudo muito duro, muito frio. E aí entra a parte que o Ivan odiou, que o Ivan foi a morte, que foi a parte da construção, que foi realmente de uma dureza muito intensa. Só que eu, como eu falei, sou romântica, e eu via aquilo de uma forma muito romantizada, dura sim, cansativa sim, porque a gente não tinha feriado, a gente não tinha domingo, a gente não tinha Natal, era dane-se o mundo, a gente precisava fazer aquilo acontecer. Mas eu hoje, com o distanciamento histórico, eu vejo isso de uma maneira muito positiva, porque ali a gente se forma de uma maneira muito consistente como seres humanos, como artistas, sim, porque tudo aquilo está intrincado com o fazer artístico. Você leva para a cena tudo que você vive naquela dureza da obra, do quebrar parede, do fazer cimento, do impermeabilizar o espaço. Esses dias mesmo, eu me peguei em casa sozinha, precisando trocar um negócio de luz, não era só trocar uma lâmpada, eu precisava trocar o soquete. Aí eu fiquei pensando, puta, vou chamar alguém. Eu falei, não, eu já vi tantos fazer isso no Redemoinho, eu sei fazer. Fui lá, eu falei, porra, eu aprendi coisa pra caralho fazendo essas coisas, no dia a dia. Então, eu acho que tem essa transição importante da dureza. O teatro te dá essa vantagem, você aprende a trocar um soquete com ninguém. Não! Entre outras coisas, eu não
Tô zoando, né? Eu queria só caminhar para o lugar que pra gente... Entendi, Giovana. Mas é isso, acho que essa transição, só queria lembrar que essa história do espaço, ela... Isso é como ela demarca, as coisas foram acontecendo. A gente sempre teve uma coisa no Redemoinho que foi sorte, né? Isso teve. Sorte de achar o casarão, quando tinha que achar, quando eu estava quase. É um negócio meio fora do real, assim. E quando perde o casarão, sorte de achar o espaço, né? Com dinheiro que a gente não tinha. Um dinheiro que, na verdade, não veio exatamente do meu irmão, veio também do meu irmão, mas, tipo... ele veio... Meu irmão, na época, mexia com futebol e tratava da carreira de um jogador chamado Fábio Rockenbach. Importante falar. E o Fábio, na verdade, ajuda a gente nesse sentido, junto com meu irmão, né? E essa ligação que eu recebo um dia, eu estava tomando uma cerveja com o Marco Antônio Rodrigues, do Folias, que hoje está morando em Portugal, de vez em quando ele vem para cá e tal. Mas eu lembro da gente... E a gente estava tomando uma cerveja lá no Fuad, que tem ali na Santa Cecília. Por quê? Porque o Fuad, você podia fumar dentro do bar. Já tinha a lei do... que não podia, a lei do antitabaco, você não podia fumar mais dentro do bar. Foi bem no comecinho ali, como começou essa lei. Aí o Marcão, vamos lá, que lá o Fuad deixa fumar. E o Fuad desrespeitava a lei, né? E a gente podia fumar lá dentro, ele deixava e tal. E aí, a gente tava lá, e aí meu irmão me ligou. Na época, eles estavam na Escócia, né? Isso é uma curiosidade, né? E aí, eu falei pra eles, pô, vamos botar um negócio aqui, não sei o quê. Vamos botar um negócio aqui. E os caras estavam lá loucão, né? Tipo, sei lá, fazendo o quê na Escócia? Jogando num cassino, porque lá é legalizado. Os caras estavam jogando num cassino, alguma coisa assim, se divertindo, estavam de férias, sei lá, ou de folga do clube, não lembro. Ele me ligou e eu falei, pô, vamos botar um negócio aqui, uma hamburgueria aqui. Pô. Não, vem pra cá, larga esse negócio de teatro, vem pra cá. Falei, não, mano, não vou largar o negócio de teatro. Isso tudo meio louco, tá? Daí eu não dei muita bola, falei, vou botar um negócio aqui e tal, uma hamburgueria, e falei essa história. E pensei que isso tinha morrido ali, né? No papo de bar, né? De madrugada, no meu caso, e lá também devia ser mais tarde, porque eu acho que eles estão pra frente lá, né? E aí, bom, o fato é que deu certo, né? Rolou. E aí começa toda essa transição da gente, as coisas vão calhando, assim, você ter um espaço como aquele ali, que na época custava R$1.000 o metro quadrado naquela rua, né? Da Álvaro de Carvalho. Então a gente comprou aquele espaço bem barato, assim, na época, né? E a reforma foi feita muitas vezes. Chegamos onde chegamos, enfim, né? Eu queria, fora tudo isso que a gente está falando, dessa transição, a gente fazia muitas cenas ali durante aí tá, passamos uma obra toda ali construindo junto, depois começamos a fazer a cenografia do Marulho, né? Mas eu lembro da gente fazendo coisas que eu queria voltar, porque eu não queria, eu não consigo, na minha memória, na minha linha do tempo, eu não consigo dizer que coisa era cada coisa né? Porque eu tenho uma lembrança, por exemplo, da gente preparar uns exercícios que a gente saía do casarão arrastando coisas, era antes da transição, da mudança, a gente arrastando várias pessoas saindo por todos os cantos, que tinha histórias incríveis que aconteceram, que eu não me lembro o que era, se era pro Marulho, o que era. Era para a publicação daquele livro Por Trás das Vidraças. Ah, Eram exercícios baseados em contos do Gabriel Garcia Marques. Pronto. Teve até um episódio que a gente cruzou com Vertigem, fazendo também exercício na rua. Falar disso. Queria falar disso. Que foi com o Paulo Henrique, com o PH, né, que aconteceu isso. Também, foi com o PH. A gente fez muitas coisas no casarão, que teve aquele episódio muito bacana, que era o Rafa e a Aline indo pro metrô com uma câmera escondida. Foi um dos exercícios dessa época. Eu tava com a câmera escondida. Você escondida. com a câmera escondida. Para o pessoal entender. A gente criou núcleos, vários núcleos pequenos, que tinha sempre que ter uma dupla de atores, podia ser um trio, uma dupla, até um sozinho, né, de atrizes ou atores. E aí tinha que ter um relator que acompanhava esse cara meio de longe. Esse relator relatava o que acontecia. Os artistas saíam do casarão, os atores e atrizes saíam com 2 personagens, baseados em algum conto, né, do Gabriel Garcia Marques. Né? Eles saíam pela rua, e aí, se você lembra disso, eles saíam pela rua. Eu lembro. Nossa, eu tenho uma lembrança ruim desse negócio. Então,
Aí as pessoas um ia relatando de longe, sem que o público percebesse. A ideia era os caras se relacionar com as pessoas quaisquer na rua e alguém relatar e depois disso voltaria para a gente debater sobre isso. Fazer a roda e... Fazer a roda. No que o Casal está falando, uma coisa muito curiosa que aconteceu. Maravilhosa. Que o Rafa e a Aline faziam 2 pessoas que estavam indo, estavam baseados É um casal com um bebê no colo. uma mala, e eles estavam se inspirando no o funeral da Mamãe Grande, né? Era esse livro, se eu não me engano. Eu não me lembro qual que era a inspiração. Porque eles estavam indo no enterro. Não me lembro. Eles estavam viajando para Macondo. Para Macondo. Porque eles chegam na estação. Macondo, não sabiam onde era Macondo. Primeiro eles procuram pelo tio. Aí começam a perguntar: a gente está procurando pelo meu tio. Aí alguém fala assim: vai lá no balcão de informações. Aí anunciam: senhor Carlos, bom dia. A sua família está esperando. Não sei o que lá. Aureliano, assim. Não lembro. Aureliano, bom dia. Aí para outra pessoa. Pelo fone do metrô. Pelo som do metrô. A improvisação toma uma proporção gigantesca. Aí mandaram pro Braz. Não, deve ser aquelas linhas, aquelas variantes lá. Tem no livro isso. Aí a pessoa tem no livro isso. A pessoa pergunta assim... onde é que o casal pergunta onde é Macondo, se alguém sabe qual... Aí o cara fala que... Macondo é lá pro lado de Itaquera. Né? E manda o pessoal pra Itaquera. De Calmon, Viana, que é o nome assim mais. Itaquera. Manda o casal pra Itaquera. Foi isso, eu lembro disso. Foram exercícios São exercícios que se fazia bastante. Então, nesse episódio, deixa eu contar uma coisa ruim. Nesse episódio, eu saí de padre procurando um pássaro morto na mão, procurando um cemitério para enterrar o passarinho. E quem ia relatando a minha pesquisa, de longe, era a Kate. E aí, eu fui ficando longe dela. Eu não tinha compromisso nenhum com ela. Eu estava fazendo a minha pesquisa com o passarinho. Ela que tinha que seguir você. Ela que tinha que anotar coisa. Aí eu vim, atravessei Major Quedinho, fui ali pelo lado da... Vim para cá, pelo lado da Xavier de Toledo, desci, passei, fui lá na estação, desci. Eu não vi a Kate, mas eu não estava preocupado com a Kate. Aí quando eu cheguei lá na Álvaro de Carvalho, ali eu dei por encerrado a caminhada da pesquisa. Aí veio para a roda. Quando chegou na roda, a Kate, que estava relatando, disse que eu não fiz nada, que eu não perguntei. Eu disse que você nem estava perto. Aí começou a briga minha com a Kate. Foi assim, muito bom. Eu falei, Kate, não quero nem conversar com você. Você não apareceu na cena, eu estava de longe. Eu cacei você, né? Quando foi uma briga. Aí, esse processo foi pro livro, por trás das vidraças. Aí no outro dia, aí a Kate falou, tio, nós tomamos um café, a gente conversa, não tem nada disso, não vamos ficar bravos. Kate, já passou, tudo certo. Mas na noite, na roda, eu fiquei muito puto. Agora, para a pesquisa de Marulho... transforma também, sabe? Você fica muito puto com uma coisa... Mas você sabe que durante muitos anos, a Kate, até hoje, ela fala, ele não fez nada. Para de boquinha de confusão, como diz. Não, mas boquinha de confusão. Mas eu sabia o que eu tinha feito, sabe? Agora, depois eu disse que ela não relatou nada, sabe por quê? Porque você não me acompanhou, você ficou de boa. Mas isso é besteira. Eu fiz, essa pesquisa foi muito interessante, que até hoje, quando eu passo na Xavier de Toledo, eu lembro de gente. A gente depois... Procurando cemitério para passarinho. Voltando aqui para dar uma... Você chegou a viajar com a gente foi viajar depois. A gente foi para uma viagem que... Eu queria lembrar disso, que tem a ver com... Eu não sei se era Marulho, o que era, que a gente foi... Foram 2 viagens de ônibus que eu lembro. Uma, um ônibus grandão saindo do casarão e um ônibus pequeno saindo talvez lá da Álvaro de Carvalho, que era o... Talvez o que o Ivan tenha falado, não sei se é aquele. Não. Então foram 3 viagens, foram mais de 2. Eu também. Porque eu queria lembrar de uma coisa. Eu lembro de um espetáculo que a gente fez em André Quissé. Na rua. Na rua. Eu lembro também. Vocês lembram disso ou não? Lembro. Que tinha uma cena até que o cara saía do chão. O Edmilson. Que era o Edmilson. A gente fez uma cova, enterrou ele, e aí, no meio do nada, ele saía da terra. Que era o Aricidinho, né? Era o Aricidinho. A gente fez um grande cortejo, né tio, em André Quissé. Como que era essa experiência? O que vocês achavam para a construção fantástica, né? Fantástica. A gente já estava em pesquisa para o Marulho e a gente sempre teve essa ideia de devolver um pouco
do que a gente pegava daquela população, Localidade. daquela comunidade, essa vontade de levar de volta o que a gente criou, né? E aí a gente já estava com a pesquisa de Marulho e foi levar para eles algumas cenas que já estavam ali iniciadas para o espetáculo e outras do Vesperais. Do Vesperais eu lembro que teve. Tanto que a gente fez nessa viagem, foi aquele episódio que as meninas fazem a cena do varal, a Aline e a Kate, e tem o homem o dono da casa que assiste a cena toda. Da janela da casa dele. Cena, né? Ele tá dentro da cena. Ele fica dentro da cena, ele faz parte da cena. É lindo. E a população se integra de um jeito naquele cortejo que pra gente que é aqui dessa cidade tão louca, tão corrida, que ninguém olha pra ninguém, pra gente que chega lá com essa amorosidade, esse afeto todo, é maravilhoso. Foi. Nessa viagem a gente encontrou lá Theo Azevedo, ele estava lá era um aniversário de André Xel, de Três Marias. Theo Azevedo? Theo Azevedo. Eu acho que era a festa de Manuelzão, não era? Então era isso. Ou Semana Rosiana. Não era. Lá é Manuelzão. Festa de Manuelzão. Verdade. É os Manuelzinhos. Que tinha um circo, tinha instalado, não? Tinha um circo, e depois era um palco para show. Isso, tinha um palco dentro. E aí tinha os violeiros, que eram os alunos de Theo Azevedo, que estavam lá. Foi muito legal. Foi da vez que a gente ficou dividido em várias casas. Nós ficamos na pensão de Dona Olga. Dona Olga. A pensão de Dona Olga era... Era o mais antigo que tinha ali. Foi assim, os quartos da pensão só tinha meia parede. Então, você deitado aqui no seu quarto, ouvia o que falavam no outro quarto. Eles separaram meninas e meninos, meninas para lá, meninos para cá. Numa... De repente, você ouvia tanto o que estavam falando para lá e disparava uma risada, porque você não aguentava, não segurava. Aí elas percebiam que você estava ouvindo, e o contrário também acontecia. E a pensão do Dona Olga é antiguinha, né? Ela é bem antiga, ela é de pedra, inclusive, né? A frente dela, o chão, assim, cimento queimado, a calçada era pedra. Era. E você lembra, tio, essa casa, os caras gravaram Grande Sertão Veredas na época do Avancini, quando o Avancini dirigiu. Foi lá uma casa, talvez a casa mais velha de lá. Mais antiga. E ela se orgulhava de dizer que ali parou a comitiva de Juscelino Kubitschek, uma vez parou lá na pensão dela. Ela era bem velhinha já. Foi um período, essa viagem de André Xel, nós ficamos uma semana. Foi muito gratificante. Dali a gente foi até o de Janeiro. Isso que eu ia falar. Aí... Porque a gente estava em pesquisa do Marulho, a gente queria trabalhar com as águas. Eu lembro que o mote da pesquisa era o velho mar, as músicas de Dorival Caymmi. Aí a gente, no sertão, nessa viagem, a gente foi até o de Janeiro, São Francisco. Continua. E eu não tive coragem de pular dentro do São Francisco, que ele passava muito Nem veloz. eu. Mas teve um bocado de gente do grupo que pulou, e tinha uma mulher que estava sentada... Que virou cena. Que cantava lá, e o filho pescava do outro lado do São Francisco. A gente olhava e via ele pequenininho, porque é uma largura imensa. E ela ficava ali cantando, ali, e a gente ficou olhando, e virou cena, né? A Janaína foi conversar com ela, chamava Dona Maria, que virou a Maria Barqueira depois no Marulho. Foi essa viagem lá foi muito boa. Inclusive, tinha uma... É legal, tio, falar o de Janeiro, para as pessoas saberem. O que é esse de Janeiro? O de Janeiro é no Rio. Está na obra. Está na obra do Grande Sertão, né? Que eu acho que é onde Diadorim conhece o Riobaldo. Né? Exato. Então, o de Janeiro, ele tem esse nome porque ele é um afluente do São Francisco, e no mês de janeiro, São Francisco fica muito pesado, muito forte, e obriga esse afluente a correr para trás, correr o inverso. E ele corre para trás, e aí ele fica até chegar numa várzea, onde ele deságua na várzea. É pequeno, é um rio pequeno. E na obra tem a história, tem um começo da história, onde Riobaldo está pedindo esmola para cumprir promessa da mãe dele, e lá encontra esse menino, Reinaldo, que tem duas árvores. Uma o Reinaldo está encostado e a outra não, né? E aí nós começamos a apostar no ônibus para saber qual era a árvore que estava o Reinaldo. E na frente da casa era um comércio, na época da obra. E lá tinha o tio do Reinaldo, foi comprar arroz. E tinha um pé de manga na frente da casa. Aí estava cheio de manga quando nós fomos. E aí
Aquelas casas do interior que tem metade para cima aberto e metade fechado. Aquele pé de manga, mas a gente, né, com medo de pegar as coisas alheias, gritamos de casa. Uma voz lá de dentro respondeu: quem é que tá falando? Eu queria pegar umas mangas, posso pegar? Aí ela: as mangas não são minhas. É de Deus! De quem é? É de Deus. Muito Pode bom. pegar. Então nós vamos pegar, né? Deus não vai proibir. Foi. Nessa. E aí nós chegamos lá, tinha um negócio assim que era dizer: gente, nós somos doidos. Estamos aqui devido a ter lido a obra de um cara que já morreu, que conta a história de dois meninos que não existiram, e a gente está disputando para saber em que árvore um está encostado. Os personagens nunca existiram. A gente estava atrás de coisas que não existiam. Mas foi assim, maravilhoso. E daí, de lá, a gente encontrou um pessoal de geografia da USP. Aí, da USPiano aí. Aí nós encontramos o pessoal da USP. Fomos na casa da esposa do... como chama a casinha que a gente foi? Eu não lembro, ela faleceu, né? Que ela faleceu. A filha cineasta. do Marcelão. Não. Ai, gente, fugiu o nome. Uma casa linda. Marili, será? Ai, gente, que horror. Enfim, não lembro agora o nome. Mas uma casa... tudo com as coisinhas dela ainda arrumadinha. E ela trabalhou com a obra de Guimarães Rosa. Então, e aconteceu um caso interessante, um episódio muito importante, que na esquina da rua de André Quissé, via que saía no estradão que ia para o mato. Eu acho que o Ivan estava nessa viagem. A gente fazia uma fogueira, porque André Quissé parava 9 horas, ficava tudo escuro. A gente fazia uma fogueira e ficava cantando, falando verso e tal. E depois a gente resolveu ir mais para o escuro, longe da fogueira. O portal? Para ver as estrelas, né? E aí o Edmilson ficou por ali. E a gente estava nós estávamos muito abastecidos de Guimarães Rosa. E aí o Edmilson viu, chegou um cara estranho com o chapéu até aqui. Viu o demônio, viu? E aí a gente foi no Grande Sertão, todo mundo já tinha visto que em André Quissé, um sujeito apareceu lá dizendo que de lugares que gastavam 3 ou 4 dias, ele era capaz de vir em 20 minutos. Aí, tomado por aquela ideia do livro, o Edmilson ficou meio com medo e foi lá para o portal para ver as estrelas. E aí, quando ele falou isso, nós voltamos, não tinha ninguém. Aí ficamos com aquela imagem do medo do desconhecido. Foi um episódio. Foi nessa viagem também que a gente, numa estrada, que até o Ivan comentou no episódio anterior, a gente passa por uma cruz, né? Lembra dessa cruz? A gente até amarrou uma fitinha e essa cruz é do Aristidinho. É do Aristidinho. Então, essa história que eu queria puxar, que é o tio que fazia com o Ivan em Marulho, essa cena. E o Ivan puxou essa história até... O tio aliás, o tio fazia o personagem... Eu fazia o padre. O padre. Que queria enterrar o Aristidinho no Campo Santo e tal. E aí eu não me lembro, a gente perguntou por que daquela cruz enterrada e o motorista explicou. Contaram pra gente a história do Aristidinho. Exatamente o que a gente contava na cena. Contaram toda a história, exatamente. Olha, ele pediu para ser enterrado aqui, era um vaqueiro, um boiadeiro que tocava a boiada e que pediu para ser enterrado na beira da estrada. Né? A gente inventou o amigo na peça, que não tem. Né? A gente criou o Viriato, que era para defender. Esse camarada, ele pediu para ser enterrado na beira da estrada, porque depois de morto ele queria continuar vendo as boiadas passarem. É isso. A lenda que tem lá, né? E tem essa cruz. Tanto que a gente amarrou uma fita do nosso estandarte lá, voltamos 1 ano depois, a fita continuava lá. Estava lá. Porque os caras respeitam essa coisa sagrada e tal, né? Já no meio da estrada, aí tinha uma árvore, aí fizeram um chiqueirinho para os bichos pisar e tal, que é normal isso. E aí, a cena do Aristidinha, naquele lugar, a gente trouxe para a cena, e aí o dramaturgo criou o amigo Viriato, que foi resgatar o corpo na hora do enterro, para enterrar na estrada. E aí vira aquela cena toda. Que foi interessante. Agora... Viagem ótima. Queria perguntar uma outra coisa, então, para a gente... Não sei como é que está o tempo da gente, mas a gente... Para a gente ir encerrando...
Como é que... Hoje o Redemoinho está num momento bastante diferente, porque, claro, passado mais de 20 anos, porque é mais de 20 anos, né? A gente passou por muitas coisas, muitas coisas. Pessoas... Tem gente que virou pai, virou mãe, tem gente que... Essas coisas foram mudando muito. Né? Outras urgências começaram a ser mais importantes. O Redemoinho também começa a enveredar um pouco por uma coisa um pouco mais... Acho que o Marulho é também a nossa demarcação política e poética do coletivo, quando a gente começa a questionar o nosso próprio teatro, né? Que a gente só contava boas histórias, ou queria contar boas histórias, e a gente começa a encaminhar para um lugar mais de entender o mundo com um olhar um pouco mais para fora da janela, né? O que está rolando. E aí, para não perder também a presença de vocês aqui, né? Como vocês estão até hoje, né? O que vocês vislumbram para o futuro do Redemoinho, assim? Se é que precisa ter futuro, porque segundo o Ivan, que teve no outro episódio, e o Marquinhos, que teve no outro, o futuro é a morte. Então nós estamos indo para as picas, estamos indo nós vamos se fuder, né? Tipo, e aí? Não, eu acho que não. Eu acho que o futuro... A morte, ela vem de atrevida e por acaso. O futuro não é a morte. O futuro é a gente carregar junto a nossa história. Eu fico vendo o Marulho, eu já refleti muito sobre isso. E o Marulho foi uma tomada de consciência da atualidade, mas sem perder a história que a gente trouxe, que a gente carregou desde lá. Eu me pego de vez em quando cantando música que era do Marulho. Eu me pego cantando uma música essa semana todinha, eu cantando em casa, a minha mulher achou estranho, mas eu falei, você vai estranhar, minha filha, você não viveu isso. Cantei baixinho, para nós. Sim. Que sorte ou que sina, cruel é meu fado, viver separado de um anjo fiel, de tantas belezas das verdes campinas, de águas cristalinas, como é doce o seu mel. Essa música é de Humberta. Humberta era mãe de Dona Agripa. Era mãe de Seu Barriga. E foi Dona Agripa que apresentou a música pra gente cantar. E ela cantava essa música. Aí, às vezes, eu estou em casa e canto essa música. Ela, Anísio, que música estranha. Eu digo, você não... E aquela música do Liso do Sussurão, que se vivia cantando, enchendo o saco essa música o dia inteiro no teatro. Como que era? Um belo dia eu inventei de encontrar... De atravessar o liso do Sussuarão. Pensei comigo... Vai ser bacana, nem precisa de grana para tal expedição. Toda a vegetação é protegida e a tranquilidade tá garantida. Faz sol de janeiro a janeiro. Isso era tudo o que eu mais queria. Mas do tiro saiu pela culatra. A paisagem é linda, só na fotografia. Lá não existe uma única sombra. E até meu cavalo empacou, eu não encontrei água. Mas o diabo me encontrou. E eu vou ter de atravessar o liso do Sussuarão. Com o diabo na cacunda. Com o diabo na cacunda. Com o diabo na cacunda. Isso é o Redemoinho. Essa música... É o diabo na cacunda. Essa música explica a trajetória do coletivo. Porque você me falando aqui... Não é simples. É o diabo na cacunda. É o diabo na cacunda que a gente... Atravessamos o liso do Sussuarão. É muito legal. E quando você pergunta... deixa eu responder o que eu penso do futuro do Redemoinho. Agora responda. Quando a gente pensa de futuro, acho que a gente tem que pensar o que move a gente, né? Então, falando de mim, eu assisto todos os tipos de produções, variadas coisas. E eu penso o que me move, o que pulsa. E é o teatro que eu gosto de fazer. Se vai permanecer, se vai continuar ou não, o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas é onde eu gosto de estar, é onde artisticamente são as coisas que eu gosto de produzir, que me movem, que me afetam de alguma forma. Eu acho que essa é a medida das nossas decisões, das nossas escolhas, né? Então, é meio por aí o que eu penso do futuro. Completando, eu vejo o teatro assim.
Quando eu tô lá furando a parede para colocar o espelho, que acertou o cano d'água, que veio a água na minha cara, o que você tá fazendo? Teatro. Quando eu vou lá, que eu falo um cordel romântico. na cena, o que eu tô fazendo? Teatro. Teatro é assim, eu saio na rua, tô indo pro teatro. Eu saí, botei o negócio aqui, aí... Já sei, vai pro Redemoinho. Eu digo, por que você sabe? Ela, você tá arrumando figurino? Tá vendo? Então, eu acho que o futuro é esse mesmo, é o que o Redemoinho faz. Agora, como vai ser o futuro, aos deuses pertence essa resposta. Nós não sabemos. Mas tudo é teatro. E é dessa forma que eu acredito que o Redemoinho vai continuar. E só um porém, a gente falou do que a gente fazia antes da transição da nossa produção, né? E o nosso público sente também essa transição, porque a Casa e Vesperais, que é esse universo mais fantástico, das histórias, eu acho que quando você questiona, você fala, não é exatamente boas histórias. As histórias, a gente fala muito histórias bonitinhas, né, poéticas, mas sem um cunho político mais evidente, mais evidenciado. E eu acho que isso é um erro, e isso me incomoda muito se a gente se render a essas pautas, porque elas são as pautas do momento. Acho que aí, assim, a gente morre artisticamente naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente quer fazer. Eu discordo Quando a gente fica só... temos que falar disso porque é o que está sendo discutido. Não, a gente precisa falar o que a gente quer falar, o que move, o que movimenta. Pode discordar, mas a gente continua essa prosa no boteco, porque eu preciso terminar esse negócio. Mas, ó, brincando um pouquinho com a coisa do o futuro é a morte, como disseram nossos companheiros, né? Eu acho que é mesmo, mas também a gente pode brincar com a coisa do 8 deitado, né? Tipo, a gente fica ali, ó, fica andando teatro. É isso, né, gente? Teatro, quantos anos tem o Teatro Show? Tem bastante, né? Sei não, mas desde... Assim, teatro como teatro, mesmo antes da energia elétrica, mesmo no tempo que se estava com os fachos para assistir à encenação das tragédias... Os caras já existiam. Sobreviveu a peste. Não vai sobreviver à morte? Vai. Esse foi o podcast do Redemoinho. Nonada foi assim. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Vamos que vamos. Merda pra nós.